Oi, eu quero conversar com você hoje sobre algo muito especial que falou no meu coração. Ele está lá em Lucas, no capítulo 8, no verso 41. É uma história que provavelmente você já conhece e diz assim: Eis que veio um homem chamado Jairo, que era um governante da sinagoga, e prostrando-se aos pés de Jesus, pedia-lhe que fosse à sua casa, porque ele tinha uma filha única, de cerca de 12 anos, que estava à morte, mas quando ele ia, as multidões o apertavam. Esse convite que Jairo fez para Jesus é o convite que nós precisamos fazer. Ultimamente eu tenho encontrado com algumas pessoas que têm vindo falar que está com um problema em casa, com um problema com o filho, problema no casamento e várias questões. E veio isso ao meu coração de gravar esse vídeo justamente para te falar uma coisa. Nós precisamos fazer como Jairo. Nós precisamos nos posicionar. Porque a gente pensa assim, mas Deus já sabe dos meus problemas, Ele já sabe o que eu enfrento, Deus sabe de todas as coisas. Porém, nós precisamos nos posicionar no mundo espiritual. E precisamos entender que a nossa luta não é contra a carne, contra a sangue, a palavra de Deus diz isso, mas sim contra principados e potestades. Então as armas que eu preciso utilizar, elas são espirituais. Eu preciso me posicionar no mundo espiritual a favor da minha casa. E foi isso que Jairo entendeu. Provavelmente ele já deveria ter procurado os médicos da época, procurado alguns recursos, e ele viu que isso não tinha resolvido. O que ele fez? Ele foi atrás daquele que pode todas as coisas e fez um convite: entra na minha casa, toca a minha filha e faz um milagre na minha casa. Existe até um louvor sobre isso, né? O que muitas vezes acontece conosco? Nós acabamos ficando nervosos, nós reclamamos, nós choramos, fazemos vários tipos de coisas, mas aquilo que é mais importante nós não fazemos, que é nos posicionar no mundo espiritual. A sua palavra, aquilo que você declara, tem muito poder. Tem muita força. Esse convite que você faz quando você declara: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Eu declaro que na minha casa há paz, a felicidade, a saúde, a prosperidade. Nesse lugar da minha casa só entra aquilo que vem de Deus, aquilo que é bom, aquilo que é agradável, aquilo que é puro. Quando nós declaramos essas palavras, nós trazemos à existência aquilo que nós queremos. Então, o fato de eu ficar reclamando, ou eu ficar chorando, ou me lamentando, ou comentando com as pessoas, isso não vai ajudar. Muitas vezes as pessoas falam para mim: mas eu tenho orado tanto por isso, eu já oro tanto. Mas a forma como nós oramos, ela faz toda a diferença. Porque eu posso orar como um pedinte, como um mendigo, que fico suplicando, chorando e lamentando, como eu posso orar como alguém que declara a palavra e diz: Senhor, eu sei que eu sou teu filho, Pai, eu sei que a palavra diz que nenhuma praga chegará até a minha tenda, aos seus anjos dará ordem para que guarde a minha casa, será salvo tu e tua casa. São palavras de promessas que nós podemos nos apossar dela, nós podemos trazer ela para a realidade da nossa casa, trazer ela para a existência. Elias tem uma oração na Bíblia que é para nós um exemplo disso que eu estou falando. Ele disse assim: segundo a minha palavra, eu declaro que não vai chover. Ele não disse: Deus, não chova. Não, ele não falou isso. Ele disse assim: estou declarando que segundo a minha palavra, aquilo que eu estou dizendo não vai chover. Porque o que ele estava falando estava de acordo com aquilo que Deus queria. Ele sabia, ele tinha intimidade com Deus. Agora eu te pergunto uma coisa: você acha que Deus quer que a sua casa seja um inferno, que tenha tantos problemas como você tem hoje, todas as dificuldades que você está passando? Você acha que isso é da vontade dele, é do agrado dele? Com certeza não, porque Jesus disse que ele morreu para que nós tivéssemos vida e uma vida abundante. Então, aquilo que você vai declarar, que eu estou te dizendo, é algo que está em conformidade com a vontade dele. Então, isso vai acontecer. Porque aquilo que nós ligamos na terra, ela também é ligado no céu. Então, se isso está ligado na terra e está ligado no céu, isso é uma realidade que está se tornando uma realidade, porque você está trazendo isso à realidade. Então eu quero te fazer um convite hoje. Eu não sei qual área da tua casa, eu não sei qual área da tua vida, eu não sei o que você tem passado, mas eu sei que isso é uma arma poderosíssima. Isso é algo que transforma a tua casa. Você que é mãe, a sua oração é especial, ela tem um lugar especial, ela tem uma força, porque ela vai cheia de amor. E o amor todo pode, o amor pode todas as coisas, o amor sempre vence. Você que é pai, você tem uma autoridade espiritual de sacerdote da tua casa, como cobertura espiritual da tua casa. Então, a sua fala, a sua declaração, a sua oração, o seu posicionamento, carrega uma força espiritual que você nem imagina. E a palavra de Deus diz também que os filhos de Deus,
perecem por falta de conhecimento. Então eu quero trazer esse conhecimento para você, eu senti tocada tremendamente para isso, para que você tenha essa clareza e esse conhecimento e entendimento de que você não precisa ficar perecendo, o povo de Deus não precisa perecer, mas ele precisa usar as armas corretas, as armas certas. A palavra, ela tem muito poder. A física quântica mostra isso, até a própria física, os estudos mostram isso, que o olhar do observador, ele transforma a realidade. O fato da forma como você olha uma situação, fisicamente a matéria se transforma. E isso, juntando com a sua fé, com a sua força espiritual, algo vai acontecer. Eu te faço um convite, te faço um apelo hoje, assim como Paulo diz, pelas misericórdias de Deus, eu te apelo e digo, se posicione. Tome o seu lugar devido no mundo espiritual dentro da tua casa. Não aceite aquilo que não vem do céu. Mude a sua realidade. Mude tudo, todas as coisas. Preste atenção naquilo que você ouve, a frequência que você está colocando dentro da sua casa através das músicas, os filmes que você assiste, aquilo que você coloca para dentro da tua alma e para dentro da tua casa. Tudo isso influencia. E comece a se posicionar, pede direcionamento do céu daquilo que deve ficar e daquilo que deve sair, daquilo que você pode aceitar e daquilo que você não pode aceitar. E comece a declarar e se posicione. Você está numa guerra entre o bem e o mal, nós estamos no meio de um mundo espiritual e nós precisamos lutar com essas armas espirituais, nós precisamos tomar consciência de que nós estamos no meio dessa guerra e de que nós temos armas para vencer, porque nós já estamos do lado daquele que vence. E essa história de Jairo é fantástica, porque depois que Jesus entra na casa dele, ele faz um milagre. Ele salva a filha dele, ele faz algo extraordinário. Mas tem algo nessa história muito interessante. Quando Jesus chega lá, ele pede para que as pessoas saiam daquele lugar. E ele fica só com quem tem que ficar lá dentro. Por quê? Eu estou te falando isso porque muitas vezes isso que você vai fazer de se posicionar e de falar, algumas pessoas não acreditam. E elas podem ridicularizar ou elas podem diminuir a sua força por conta disso. Então o que ele fez? Jesus falou assim, se vocês não acreditam, eles começaram a duvidar, porque eles falaram, Jesus, você está falando besteira, ela está morta. Quando ele falou isso, ele falou assim, saiam daqui. Por quê? Ele não queria que ficasse perto dele, ninguém que pudesse ter uma frequência diferente, que não tivesse a fé que ele tinha ou fosse atrapalhar o posicionamento espiritual que ele estava tendo naquele momento. Então eu também te faço esse convite. Fale com pessoas que creem no que você crê, que já viveram isso também. Eu estou te falando isso porque é algo que é real na minha vida, não estou falando algo da boca para fora, de teoria. E faça isso realmente com fé, acreditando. Porque aquele que não tem fé é impossível agradar a Deus, porque ele é como uma onda do mar que vai e volta e não tem constância. E para que algo realmente tenha resultado na nossa vida, qualquer coisa, nós precisamos ter constância, precisamos ter firmeza e principalmente nós precisamos acreditar que isso é uma realidade, que isso é possível. Eu espero depois você poder me falar, fazer seus comentários aqui, deixa seu like se esse vídeo fez sentido para você, curta, compartilhe com outras pessoas e depois me conta se você fez isso e qual foi o resultado, tá bom?